Oi, nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre a diferença entre o que é o Wushu moderno e o que é o Wushu tradicional. Para a gente começar essa explicação, vale a gente entender mais ou menos qual o ponto em que divide o que é antigo do que é novo, o que é o tradicional do que é o moderno. Essa divisão ela começa mais ou menos ali em 1949. Ocorre durante a Revolução Chinesa, onde o líder comunista Mao Tse-tung ele assumiu o poder na China e aí ele estabeleceu que tudo que era antigo, todos os conhecimentos, tudo que a pátria, tudo que a nação tinha de bom deveria ser compartilhado entre todos. O velho deveria servir ao novo. Então ele reuniu vários mestres, várias pessoas que entendiam de várias áreas, incluindo a arte marcial, pediu para que eles criassem estilos, para que eles criassem rotinas, sequências que pudessem ser praticadas por todo mundo. Porque dessa forma, o povo todo se beneficiaria daqueles exercícios, o povo todo teria uma saúde melhor e o povo todo teria um conhecimento melhor sobre a cultura do país. Então a divisão entre o que é moderno e o tradicional geralmente começa nesse ponto, sendo que daí para frente é o conhecido por moderno. São os estilos que foram desenvolvidos por esses especialistas. Vale ressaltar que esses estilos, vamos dizer assim, modernos, são os estilos que são adotados nas competições oficiais. São os estilos mais recentes que têm sido desenvolvidos de forma que todos os países e praticantes no mundo consigam fazer direitinho. Já o Wushu tradicional inclui outros estilos mais antigos, estilos bem antigos mesmo. Aqueles que a gente vê nas lendas, assim, aquela coisa do cara lutou. Esse tipo de coisa assim, é o que a gente conhece por tradicional. Mas vale observar duas coisas interessantes. Essa palavra tradicional, ela implica duas coisas nela. Ela implica que ela é uma coisa mais antiga, que veio servindo de base para essa coisa moderna, para o que a gente conhece, e também que ela tem tradição. O que quer dizer ter tradição? Que ela tem um conjunto de rituais, um conjunto de símbolos e significados. Então, quando o mestre ele ia ensinar para uma pessoa o estilo dele, aquilo levava muito tempo, porque ele levava muito tempo até adquirir confiança, até ele conseguir testar a ética do discípulo que ele ia ensinar. Então, não é que nem hoje em dia, assim, que você vai numa academia, paga, faz aula e está ali aprendendo. Era uma coisa um pouco mais complicada, um pouco mais trabalhosa. Tinha uma tradição muito complexa em torno disso. Então, uma das grandes críticas que o pessoal que pratica tradicional faz a respeito do Wushu moderno é exatamente a perda dessa tradição. É muito dito que no Wushu moderno é uma coisa extremamente esportiva, competitiva, que você não tem respeito pela hierarquia, você não tem disciplina, é uma coisa assim, totalmente rendimento. Em parte é verdade, mas eu não diria que é verdade numa totalidade, porque vamos dizer assim, o estilo moderno é um estilo, tem uma característica, tem um conjunto de técnicas, tem uma forma de execução. A forma como o professor vai lidar com esse estilo, como ele vai ensinar, como ele vai orientar os seus alunos, depende muito da formação dele. Então, se ele vai embutir nesses ensinamentos a tradição, a filosofia e a moral marcial, não tem nada a ver com o estilo moderno ou o estilo tradicional. É claro, como eu disse, que os estilos tradicionais, na grande maioria, vão ter sempre essa filosofia, sempre essa tradição, sempre essa hierarquia. Enquanto que é comum também, muitos estilos modernos, muitas academias que dão aula de estilos modernos, você ter um ritmo, você ter uma disciplina, uma conduta diferente, onde é uma coisa muito mais técnica, muito mais, vamos dizer assim, esportiva. Então a pessoa vem, treina, faz, desenvolve, repete e pronto, fica por conta disso. Assim. Não existe aquele cuidado com a ética do praticante, a ética do professor, a ética marcial. Isso é uma coisa que tem que ser observada, que não é o estilo, moderno ou tradicional. Eu diria que é a formação do professor, se ela é completa ou parcial. Então é importante a gente observar que não é o estilo, não é o Chan Chuan ser moderno ou o Chan Chuan ser tradicional, não é Hua Chuan ou qualquer outra coisa moderna que vai caracterizar se você é uma pessoa que respeita as tradições marciais ou não. Então, eu acho meio besta, assim, às vezes a gente ficar nessa rixa de o Wushu verdadeiro é o Wushu tradicional, esse negócio de Wushu moderno não é verdade. É verdade, existe, é um estilo. Ele veio de quem? Do tradicional. Se não existisse o tradicional, existiria o moderno? Quem sabe? Então, não tem porquê. É tudo Wushu. Então, é tudo uma questão da gente ver esse conteúdo como parte do que a gente gosta. Vamos ficar de olho na forma de passar essas coisas, na forma de transmitir essas coisas. Então, se você pratica algum estilo tradicional, massa.
porque os estilos tradicionais é que dão base para tudo. Eles são fortes, têm uma característica completamente diferente. Os estilos modernos, eles têm uma estética diferente, para que agrade mais aos olhos. A ideia do Wushu moderno, além de promover a saúde e todo esse desenvolvimento da população chinesa, é divulgar parte da cultura chinesa para o mundo. Então é claro que o governo chinês ia querer que fosse uma coisa bonita, uma coisa que todo mundo olha e fala, nossa, que legal, aquilo é rápido, aquilo é alto, aquilo é forte. Enquanto que a gente sabe que em alguns estilos tradicionais o movimento pode não ser o mais bonito, mas às vezes é o mais eficiente que existe. Algumas pessoas às vezes não se adaptam ao formato dos estilos tradicionais, enquanto algumas vezes certas pessoas também não vão se adaptar aos estilos modernos. Mas é importante que exista opção para todo mundo. Se todo mundo pode vir a praticar o Wushu, é ideal que tenha uma opção que agrade para que possamos ter o maior número de praticantes possível. Desde que, lembrando, que o professor sempre seja ético e respeite a filosofia e as tradições marciais. Esse é um dos pontos mais importantes que eu vejo nessa distinção. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essa diferença toda entre tradicional e moderno e que não cultivem. E se vocês conhecem alguém que cultiva essa rixa entre tradicional e moderno, tenta desmistificar isso, tenta apaziguar essa situação. A gente não tem por que ter rixa um com o outro, não tem por que ser contrário. A gente é diferente, moderno e tradicional, mas todo mundo compartilha da mesma raiz, da mesma filosofia, dos mesmos ensinamentos. Então não tem por que a gente se separar, a gente tem de se unir para se fortalecer. Até o próximo vídeo e uma boa semana para vocês.